é bom ter você conosco mais uma vez durante essa semana. A Semana Santa nos faz lembrarmos da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Sua vinda a este mundo mudou o mundo. Você sabia que se Jesus não tivesse vindo, os ensinos das escolas seriam diferentes? Jerry Kennedy e Jerry Maxwell, em seu livro E se Jesus não tivesse vindo, levanta 3 questões importantes sobre essa afirmação. Primeiro, se ele não tivesse vindo, as codificações da Bíblia em outras línguas seriam comprometidas. Se ele não tivesse vindo, não teríamos a educação para várias classes de pessoas. Se ele não tivesse vindo, algumas universidades famosas como Oxford, Yale ou até Harvard não estariam aí em pé, apesar delas já estarem longe da sua identidade. Jesus declarou no seu ministério que ele estava aqui para ensinar. E a abordagem principal dele era a salvação através de sua vida, morte e ressurreição para todos nós. Como resultado desses ensinamentos, várias vidas foram transformadas e estão ali na Bíblia para que possamos ver, aprender e ensinar. Abra sua Bíblia em Mateus 28, versículo 19 e 20. E lá diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar tudo e todas as coisas que vos tenho ordenado. Para que possamos fazer discípulos, precisamos ensinar. E foi isso que Jesus veio aqui na Terra nos mostrar, que ensinando faremos discípulos. Os discípulos levaram isso tão a sério que nós temos o exemplo de Paulo, que mesmo encarcerado, escrevia cartas para as igrejas, ensinando e exortando para que eles pudessem ensinar também ali os seus irmãos, e assim fazer novos discípulos. A base de toda a pregação do Evangelho é a salvação que temos gratuita por meio de Jesus Cristo. Mas como Jesus ensinava? Bom, existem alguns métodos que podemos aprender com Jesus. Primeiro, que ele ensinava pela fala. No Sermão da Montanha, em Mateus 6, você vê ali Jesus ensinando sobre como ele cuidaria das pessoas, como ele cuidaria de cada um de nós. E em seguida, em Mateus 8, Jesus coloca esse ensinamento em prática, acalmando a tempestade com os discípulos. E depois, ele ainda faz com que os discípulos coloquem em prática esse ensinamento, mandando no capítulo 10 de Mateus com que eles fossem fazer discípulos, mas sem provisão e sem dinheiro nenhum. Os ensinamentos de Jesus eram baseados em teoria e prática. Outro modo como Jesus ensinou foi de uma forma holística, quer dizer, integralmente. Você pode ver isso através da história de Zaqueu, aonde Jesus mostrou através do seu afeto, de ir na casa dele e da sua coragem de entrar na casa de um cobrador de impostos, ele ensinou a Zaqueu que ele tinha salvação. E através dessa salvação, Zaqueu foi restaurado, recebeu perdão e paz e, o mais importante, restauração espiritual. Outra maneira que Jesus ensinava era com o seu exemplo. Ele fazia o que ele falava. Por exemplo, quando ele falou sobre a parábola do bom samaritano, onde nós deveríamos ajudar qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer situação, ele também foi se encontrar com a mulher samaritana lá no poço. Quando ele disse que ele era a vida, ele também fez na prática, ressuscitando o filho da viúva de Naim. O filósofo americano Ralph Emerson tem uma famosa frase que diz o seguinte: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo te ouvir. Como está a sua e a minha atitude? Nós temos mostrado às pessoas Jesus através do que falamos e fazemos? O Evangelho de João nos lembra também outra importante parte da vida de Jesus. Nesse Evangelho, Jesus conta a história de que Jesus estava falando quando vieram os judeus, os saduceus, os grandes daquela época, e trouxeram uma mulher apanhada em adultério. O que Jesus fez? Sentou e começou a escrever. E quando aqueles homens viram o que ele estava escrevendo, começaram a se afastar um por um. E o que Jesus fez nessa hora?
olhou para a mulher e perguntou: cadê aqueles que estavam aqui para te condenar? A mulher olhou para Jesus e disse: Senhor, ninguém ficou aqui. E Jesus falou para ela: eu também não te condeno. Vai e não pegues mais. O ensino de Jesus, além de afeto, de amor, também ensinava essa mulher naquele momento que ela deveria mudar de vida. Todos que verdadeiramente chegavam a Jesus e aceitavam seus ensinos mudaram de vida e hoje mudam de vida. Sem dúvida, o legado de ensinamento de Jesus para todos nós vem até hoje. No outono alemão de 1805, George Miller nasceu num lar cristão. Durante muito tempo da sua vida, ele foi ensinado a ir à igreja, ensinado a ler a palavra de Deus. Mas ele não quis seguir esse caminho. Se afastou dos ensinamentos, teve uma vida totalmente desregrada. Mas em 1825, George, num vazio imenso que estava sentindo, resolveu voltar aos ensinamentos. Voltou a ler a Bíblia, colocar esses ensinamentos em prática. Hoje, na cidade de Bristol, na Inglaterra, existe uma fundação chamada Millie Foundation que se dedica aos órfãos, não só dando alimento, dando moradia, mas também ensinando a palavra de Deus, dando a eles um ensinamento para a vida eterna. A história de Zaqueu, da mulher samaritana, a história de vários outros personagens da Bíblia só tiveram mudanças porque ouviram os ensinamentos do Senhor e colocaram em prática. Hoje, te convido a entender esses ensinamentos. Hoje, te convido a mudar a atitude de vida, mostrar Jesus através do que falamos e do que fazemos. Hoje, te convido a usar o que você tem, o seu dom, para falar de Jesus. Hoje, te convido a transformar de vida, a que você possa, através da leitura da palavra de Deus, transformar a sua vida pelo que você contempla e que seja Jesus Cristo. Se você quer essa transformação, se você quer mudar de vida, vamos orar juntos? Querido Deus, amado Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido muito bom conosco e através da Bíblia nós entendemos seus ensinamentos. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada porque o Senhor esteve aqui nessa terra, andou por onde nós estamos andando e deixou o exemplo. Que possamos, Senhor, sermos exemplos para as outras pessoas. Por favor, mude o nosso coração. Fique com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.